O Senhor ungiu os meus olhos, fui e lavei-me, comecei a ver e acreditei em Deus. O Senhor ungiu os meus olhos, fui e todos os povos podem ver a sua glória, Sião escuta transbordante de alegria, e exultam as cidades de Judá, porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. O Senhor ungiu os meus olhos, fui e lavei-me, comecei a ver e acreditei em Deus. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. O Senhor ungiu os meus olhos, fui e lavei-me, comecei a ver e acreditei em Deus. O Senhor ungiu os meus olhos. De fato, foi o Senhor que ungiu meus lábios, curou minha cegueira. É essa a nossa intenção todas as manhãs nessa preparação para a Santa Páscoa, com a oração na Quaresma. Hoje, segunda-feira, queremos celebrar a Semana Letare, que é a Semana da Alegria. Celebramos ontem o 4º domingo da Quaresma. Até os paramentos do sacerdote, do reverendo, tem a cor rosácea, a rósea, porque é entre o roxo e o branco, esperando a grande festa da ressurreição. Nesse dia, colocamos intenções que temos em nosso coração e colocamos à disposição para orar, bendizer e agradecer a Deus. Conforme nosso livro de oração comum, página 355, Santa Comunhão sob circunstâncias especiais. Bendita seja a Santíssima Trindade, um só Deus. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Bendito seja Deus que perdoa os pecados. Sua misericórdia dura para sempre. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Senhor está aqui, seu Espírito está conosco. Oremos,
nesta quarta semana da Quaresma. Bendito Deus, cujo Filho Jesus Cristo desceu do céu, para ser o verdadeiro pão que vivifica o mundo. Concede-nos sempre este pão, para que ele viva em nós e nós nele, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O nosso texto de hoje é um texto bem conhecido. Celebramos e lemos e proclamamos ele no mês de janeiro, dia 25 de janeiro, na celebração da conversão de Paulo. Mas como estamos na Quaresma, textos como este de conversão retornam para a nossa meditação e nosso crescimento espiritual. Diz assim no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, principiando no versículo 1. Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando-o a levar presos para Jerusalém todos os seguidores do caminho que encontrasse, homens e mulheres. Estando em viagem, já perto de Damasco, de repente uma luz celeste o ofuscou. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondeu: Quem é, Senhor? Disse-lhe: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os acompanhantes que detiveram mudos, pois ouviam a voz e não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão e ao abrir os olhos não enxergava. Tomando-o pela mão, fizeram-no entrar em Damasco, onde esteve 3 dias cego, sem comer e sem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Numa visão o Senhor lhe disse: Ananias. Respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor a ele: Dirige-te à rua principal e procura a casa de Judas, um certo Saulo de Tarso. O encontrarás orando. Numa visão, Saulo contemplava certo Ananias, que entrava e lhe impunha as mãos para que recuperasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muito falar desse homem e contar todo o mal que fez aos consagrados de Jerusalém. Agora está autorizado pelos sumos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. O Senhor lhe respondeu: Vai, pois ele é meu instrumento escolhido para difundir meu nome entre pagãos, reis e israelitas. Eu lhe mostrarei o que deve sofrer por meu nome. Ananias saiu, entrou na casa e lhe impôs as mãos, dizendo: Irmã Saulo, Senhor Jesus me enviou, aquele que te apareceu quando vinhas, para que recuperes a visão e te enchas do Espírito Santo. Imediatamente caíram de seus olhos umas como escamas, recuperou a visão, levantou-se, batizou-se, comeu e recuperou as forças, e ficou alguns dias com os discípulos de Damasco. Logo se pôs a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Literalmente, como diz a história, Paulo caiu do cavalo. E Jesus o questiona: por que me persegues? A partir dessa nossa leitura feita, nós vamos meditar agora juntamente com o nosso irmão lá de Castanhal, no Pará, o reverendo Cláudio Correia de Miranda. E ele coloca como versículo inspirador assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos 4 e 5. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo.
Novamente, para frisar, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. E como título, o nosso querido reverendo Cláudio Correia de Miranda, ele coloca: Quem és tu, Senhor? E ele lá de Castanhal, no Pará, nos medita o texto da seguinte forma. O texto de Atos dos Apóstolos retrata Saulo que, ainda respirando ameaça contra os discípulos de Jesus, viaja a Damasco com autorização para prender as pessoas cristãs. No caminho é surpreendido por uma luz do céu e pela voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cego pela luz, ele é levado a Damasco, onde passa 3 dias sem ver, comer e beber. Deus então envia Ananias, um discípulo relutante, para curar e batizar Saulo. Após a oração, algo como escamas caem dos olhos dele e ele recupera a visão. A partir dali, começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. A narrativa destaca a nova forma de enxergar de Saulo. De perseguidor, torna-se discípulo, torna-se mais tarde perseguido por causa do Evangelho. Enxergar as maravilhas de Deus exige de Saulo uma verdadeira metanoia, uma mudança de mentalidade. Deixa de ser um arrogante fariseu e passa a se redescobrir como uma nova pessoa, um neófito, enfrentando as sombras de suas ideias e reconstruindo uma nova pregação. De Saulo a Paulo, o processo foi longo, forte e transformador. Dele temos muitas palavras, de suas cartas, e delas construímos em cada qual de nós estruturas que fomentam o nosso discipulado, tornando-o fiéis seguidores de Jesus. Qual o meio? Permanecendo nos passos de Jesus de Nazaré, que ilumina nossa vida. Que as escamas de nossos olhos, muitas vezes do preconceito, da indiferença, caiam e possamos olhar Jesus nos nossos irmãos com amor e caridade. Vamos ter mudança, conversão de pensamentos, porque se o nosso pensamento muda, o nosso coração se transforma. Ainda é tempo de conversão, tempo de jejum, tempo de oração. Estamos nesse período santo chamado Quaresma. E nessa semana, a Semana da Alegria, dentro desse período quaresmal, vamos pedir que Deus nos mostre a luz, que é Ele, o Cristo de Nazaré. Renovando a nossa fé nesse Cristo de amor, ousamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E como oração nesse dia da comunidade, o nosso irmão reverendo Cláudio Correia de Miranda, lá de Castanhal do Pará, nos faz rezar assim. Oremos. Fica conosco, Senhor. Cura-nos de nossas cegueiras. Fomenta em nossos corações o amor que nos faz enxergar as dores deste mundo e que possamos perseguir o mal e ajudar a iluminar o mundo com tua luz. Assim seja. Amém. Oramos pelas pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã, pelas pessoas às quais nos colocamos à disposição de orar, pelas pessoas que ontem celebraram em nossos cultos, missas, celebrações eucarísticas, Santa Eucaristia. Oramos pelas pessoas que nascem, as pessoas que partem, que fazem a sua Páscoa junto de Deus.
E aqui de modo especial lembrando de Rosângela, uma amiga que a senhora Clotilde, lá, minha grande amiga lá de Curitiba, pediu que nós lembrássemos nessa manhã. Que Deus a inunda de saúde, que tanto necessita neste momento. A todos nós pedimos a graça para que possamos enxergar a luz que é Jesus. Hoje e sempre. Amém. Confessamos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus misericordioso, a Ti, aos nossos irmãos e nossas irmãs do corpo de Cristo, que pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre nossos pecados, cure-nos e fortaleça-nos no Seu Espírito, e eleva-nos à nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês, seja também contigo. E colocando neste momento de adoração, colocamos também a música para que nossos olhos sejam curados. Como ontem ouvimos nas homilias no Evangelho de São João, capítulo 9, sobre o cego de nascença. Ele teve uma cura física e também espiritual. Livramos dos nossos pecados para podermos ver Jesus face a face. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E nos alegramos na luz que é Cristo, presente aqui na Santa Eucaristia, que foi consagrado durante a celebração com os irmãos da paróquia da Virgem Maria de Caxias do Sul. Consagrado no pão que tornou-se Jesus Cristo, o corpo consagrado, o qual adoramos, o qual acreditamos que está vivo em nós. Trazemos aqui todas as intenções que estão em nosso coração, todas as nossas comunidades religiosas. Trazemos as pessoas que precisam de oração, as pessoas que estão no mundo das trevas, que possam ver Jesus. Deus de todo amor, nos aproximamos deste mistério com reverência e gratidão. Glória a Ti para sempre. Possamos nós lembrar a paixão de Cristo, rememorando sua ressurreição, com corações puros e fé inabalável. Glória a Ti para sempre. Pois por amor a nós lhe tomou corpo e alma, foi humano e mortal, sofreu tentações e dores como nós. Por sua palavra mostrou-nos o Teu reino e nos chamou ao conhecimento da Tua verdade. Glória a Ti para sempre. Ele sofreu a morte de cruz, ressuscitou da morte e ascendeu aos céus. Ele é o autor da nossa fé. Glória a Ti para sempre. Agora Ele nos convida à sua mesa para que partilhemos de sua graça e recebamos humildemente com grande amor o dom imerecido da vida eterna. Glória a Ti para sempre. Com corações puros e esperança abundante, possamos deixar para trás o que não convém e renovar nossas vidas para o Teu serviço. Glória a Ti para sempre. Permite-nos receber a Cristo e ter nossas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Amém.
Permite-nos partilhar de sua paz mediante esse sacramento de amor. Amém. Permite-nos crescer em vida nova no teu reino, na comunhão de todos os santos e santas. Amém. E oramos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor seja com vocês, seja também contigo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a sua paz, curando de nossas cegueiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira, uma abençoada semana e que Deus esteja sempre conosco. Hoje eu tenho 2 avisos. Um é a nossa ação entre amigos. Temos ainda mais ou menos uns 15, 17, 18 dias para que ela seja sorteada, dia 4 de abril, no Sábado Santo. E a partir de hoje, um trabalho que eu fiz no ano 2021. A maioria sabe que eu sou guia de turismo como profissão. Viajei muitas vezes à Terra Santa, para ser exato, 32 vezes. Moraria lá, sem nenhum problema. Um lugar que eu amo mesmo, de paixão. Tenho grandes amigos e que eu tenho como família lá. Tirando a questão política que existe lá, mas é um país que eu amo. E aí, 2021, eu não fui para a Terra Santa e eu fiz, então, peregrinando na Terra Santa para a Semana Santa. Foram ao todo 16 vídeos que eu fiz, contando um pouco a história, um pouco iluminado pela Palavra de Deus, através de fotos. Como se eu fosse abrir um álbum de foto, eu ia mostrando as fotos. A partir de hoje eu vou começar a repetir aqueles vídeos, feito em 2021, ou seja, faz 5 anos, mas a história se torna presente. Como aqueles vídeos, esse vídeo também peço muito que seja replicado, que você curta, tem ali a inscrição, né, a mãozinha para dizer curte, deixe uma mensagem, porque aí o YouTube vai perceber que esse vídeo pode ser levantado, ou seja, alavancado e mostrado para outras pessoas, e não somente para o nosso grupo. Por isso eu peço, inscreva-se no canal, curta, deixa as orações que você gostaria que nós lembrássemos no dia a dia. E também na sequência, os vídeos peregrinando na Terra Santa para a Semana Santa. Tenhamos um dia abençoado, hoje e sempre, na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.